Uma notícia que eu quero dar para vocês, em especial para aqueles irmãos que têm querido crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, é que a partir de hoje, por um tempo indeterminado, nós vamos enviar para aqueles que quiserem o esboço da mensagem pregada aqui. Nós vamos enviar por WhatsApp. Então é o seguinte, tudo isso que aparece na tela, você não precisa mais se dar o trabalho. Gente, olha aqui para mim, não vai cair, isso é feito para isso mesmo, tá certo? Aquilo lá em cima é aberto justamente para o vento passar, faz barulho, mas não tem problema nenhum. Então, a ideia é que você que quer crescer no conhecimento do Senhor, já receba essas informações que aparecem no telão ali, já prontas para você no celular. O único trabalho que você vai ter, e aí a gente recomenda que você assim o faça, é anotar o que, além desses itens que fazem parte do esboço da mensagem, do esqueleto da mensagem, Deus falou ao seu coração. Você só precisa anotar aquilo que não aparece na tela. E, consequentemente, quando você chegar na sua reunião de célula e o líder perguntar o que Deus falou ao seu coração, não adianta você recitar o esboço, porque isso daí foi dado para todo mundo. Você vai ter que falar exatamente aquela anotação extra daquilo que Deus falou de uma maneira especial com você, tá bom? Então, olha, se você ainda não recebeu, pode pedir para o seu líder de célula que já está na mão dele. E se você não pertence a nenhuma célula, dê o seu número na secretaria e a gente vai começar uma lista de distribuição dessas mensagens. A ideia é facilitar os irmãos para que você preste mais atenção na mensagem e não precise perder tempo, nem fotografando o que aparece no telão, nem escrevendo aquilo que a gente já pode dar pronto para você. Mas não se esqueça, você precisa escrever aquilo que Deus falar ao seu coração. Aquilo que é extra, exatamente, aquilo que vem entre os itens do esqueleto, aquela coisa substanciosa, é que você precisa relatar, registrar e guardar. Tá bom, gente? Vamos combinar assim, então? Então tá. É uma experiência. Se os irmãos entenderem e agirem assim, e abençoar a vida dos irmãos, a gente continua, como foi dito aqui, indefinidamente. Tá bom? Então, vamos começar. Tema da nossa mensagem de hoje, levando meus amigos para o céu. Irmãos, na Oceânica, nós sempre nos preocupamos em pregar a palavra de Deus. E quando eu digo que nos preocupamos em pregar a palavra de Deus, eu quero dizer que a gente se preocupa com o que Deus pensa, o que Deus acha daquilo que nós falamos. Nós não estamos preocupados com aquilo que os irmãos julgam a respeito da palavra, mas nós nos preocupamos, o que nós tememos não é a opinião dos mais diversos ouvintes, das pessoas que assistem pela internet, de uma maneira geral. Claro que eu não estou falando dos nossos irmãos que acompanham o culto e assistem para serem abençoados e alimentados, mas pessoas de uma maneira geral que criticam, enfim, que têm, ao invés de se posicionarem ao nosso lado, estão sempre contra e etc. Bem, isso realmente não interessa. Interessa para a gente que a gente pregue aquilo que Deus manda a gente pregar. E agindo assim, irmãos, nós falamos aqui de todos os assuntos. Falamos de assuntos relativos à família, falamos de assuntos relativos a relacionamentos, falamos de assuntos os mais diversos, mas nada absolutamente deixa de ser comentado à medida que Deus determina. E é lógico, existe um fio comum que faz a ligação de todos esses assuntos. Esse link que é comum a qualquer assunto que a gente vem abordar aqui é a afirmação de que Jesus, e só Ele, é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Embutido em todos esses assuntos, vem mais duas verdades, pelo menos. Uma delas é de que Jesus vai voltar, e a sua volta está muito próxima. E o outro assunto que eu espero que fique constantemente pairando sobre nós, em nossos corações, é a realidade de que a eternidade bate constantemente
à nossa porta. A eternidade bate à nossa porta, não apenas em função da possível ou da iminente volta de Jesus, mas ela bate à nossa porta porque a qualquer momento Deus pode nos chamar. E como bem observou C.S. Lewis, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Você pode apostar e vai aparecer essa frase no telão em 3 segundos. Quer ver? Ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, só lembrando que foi dito ainda há pouco, tudo isso você pode receber no seu WhatsApp, basta que você peça o seu líder de célula ou dê o seu telefone na secretaria. Então, tudo que aparece ali no telão vai ser dado para vocês. Irmãos, então, o que isso significa? Breve, muito breve, todo o nosso patrimônio vai ter ficado para trás. Todos os bens que acumulamos aqui na terra vão perder o seu valor. Os títulos que conquistamos, as promoções que obtivemos, as graduações que alcançamos, daqui a alguns anos, elas não vão representar mais nada. As fotos postadas no Instagram, os textões do Facebook, os textinhos do Twitter, as imagens publicadas, elas não vão ter mais importância alguma frente à eternidade. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, nesse momento. Alguém vai estar no céu através do seu ministério? Alguém já foi alcançado para Jesus por meio do seu ministério? Esse assunto de tirar as pessoas do reino das trevas, trazê-las para o reino da luz, é um assunto que você considera importante no seu coração? Você tem se preocupado com pessoas queridas? Não estou falando de ganhar o mundo. Você tem se preocupado com pessoas queridas que ainda não manifestaram sinais claros de terem sido alcançados pela graça de Deus? Você tem se preocupado com essas pessoas? O que fazer? Então, eu queria ler com vocês o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E o texto começa dizendo assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade de evangelizar porque não assimilaram corretamente o conceito de evangelismo. Eu não diria que entendem o evangelismo de uma maneira errada, mas talvez de uma maneira indevida. Durante 5 anos, eu trabalhei num seminário teológico e, dentre as minhas funções ali, cabia a mim entrevistar todos aqueles que ali queriam estudar. E, no meio da entrevista, uma pergunta precisava ser feita a todos aqueles que desejavam estudar teologia no seminário. A pergunta era: o que você pretende nesse momento que você está buscando um curso de teologia? A imensa maioria respondia algo como: eu quero aprender a pregar o Evangelho. E aí eu insistia e perguntava: mas você poderia ser mais específico? O que você pretende? E a imensa maioria respondia: eu quero ter argumentos para convencer as pessoas a respeito de Jesus
da Bíblia e do reino. A maioria das pessoas buscava, e eu diria ainda busca, seminários teológicos à procura de argumentações para ganhar discussões a respeito da fé. Mas, irmãos, considere comigo o seguinte: vai haver um julgamento. Quem faz parte do julgamento? O juiz tem o réu, o juiz vai tomar decisão em função dos argumentos apresentados, vai bater o martelo, é o juiz quem decide, ok? Qual é a função do advogado? Cabe ao advogado argumentar, ainda que o seu cliente tenha culpa, ainda que tenha ficado evidente que ele é culpado do crime, do delito, enfim, do que tenha acontecido, cabe ao advogado procurar meios na lei para argumentar diante do juiz, para, se ele não conseguir absolver o seu cliente, pelo menos minimizar a sua pena. Qual é a função da testemunha? A testemunha, ela é convocada não para argumentar, mas a testemunha é convocada apenas para dizer, relatar algo que ela tenha visto, algo que ela presenciou, alguma coisa que ela experimentou. Então considere o seguinte no seu coração: Deus, em nenhum momento da Bíblia, nos chama para argumentarmos a seu favor. Deus nunca nos chamou para que nós fôssemos seus advogados, para que nós argumentássemos a favor da sua existência, do seu amor, da fidelidade da sua palavra. Deus não precisa de advogados. Ele faz isso por Ele mesmo. Não foi isso que nós acabamos de ler no texto? Veja só, aqueles irmãos de Atos, eles viviam o Evangelho e o texto termina de maneira incrivelmente maravilhosa com essa declaração: o Senhor lhes acrescentava por si próprio aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus. Nós fomos chamados para sermos suas testemunhas. A testemunha não tem missão de argumentar, não tem a missão de convencer, mas apenas de narrar o fato, como ela viveu, o que ela viu, o que experimentou. Testemunho é essa declaração, é esse depoimento a respeito de alguma coisa que você conhece e pode contribuir para que aquela pessoa decida da melhor forma possível, da mais correta. Testemunhar é relatar alguma coisa que tenha acontecido, talvez tenha acontecido na sua vida, talvez tenha acontecido, talvez esteja acontecendo. E eu quero afirmar a todos vocês que estão aqui, meus irmãos queridos, há um fato comum em todos aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus e entregam sua vida a eles. Todos aqueles que se encontram com Jesus não tem como não ter a sua vida transformada. É impossível alguém dizer que teve um encontro com Jesus e permaneceu o mesmo. Isso não existe, é impossível. Mas a realidade é que após nós nos encontrarmos com Jesus, se nós mentíamos, agora nós não mentimos mais. Se nós usávamos a nossa língua e as nossas mídias sociais para difamar, nós não usamos mais. Se antes nós não levávamos os nossos compromissos a sério, após a nossa conversão, nós os levamos. Agora que nós nos encontramos com Jesus, a nossa palavra é honrada, o nosso caráter é íntegro. Aqueles que são transformados por Jesus se tornam pessoas tolerantes,
se tornam pessoas amáveis, se tornam pessoas agradáveis, simples, otimistas, confiantes, esperançosas, e mais uma lista incontável de qualidades que todo aquele que nasce de novo passa a ter. Aqueles que têm um encontro com Jesus abandonam a imoralidade sexual, abandonam os vícios, abandonam os maus comportamentos, como o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. Irmãos, testemunhar é nós demonstrarmos com nossas atitudes, ações, reações, os valores, essa mudança que Jesus efetuou em nós. Isso é dar testemunho. Portanto, irmãos, muito mais importante do que ganhar uma discussão a respeito da fé, o que Deus quer é que nós mostremos na prática a transformação que Jesus realizou em nossas vidas. É isso que Deus requer de nós. Quando a Bíblia fala sobre evangelizar, evangelizar está muito mais próximo de amar do que de pregar. Evangelizar está muito mais próximo de abraçar, acolher, do que discutir e argumentar, irmãos. Existe um mito entre nós de que evangelizar é alcançar gente desconhecida. Vou correr um risco terrível aqui agora. Vou fazer uma pesquisa, não online, mas ao vivo, para você entender o que eu estou falando. Se eu conseguir me expressar bem, eu sei que vai dar certo. O meu medo é eu não conseguir expressar o que eu pretendo. Mas o que eu queria perguntar para vocês aqui é o seguinte: pense um pouco a respeito da sua própria transformação. Pense um pouco sobre como você conheceu a Jesus e teve sua vida transformada. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quantos se converteram porque ouviram um pastor pregar? Não tem família crente, nunca tiveram, nunca teve um amigo crente, nunca ouviu falar de Jesus, ouviu um pastor pregar e se converteu. E a outra pergunta que eu quero fazer, para vocês entenderem, a outra questão é: quantos que se converteram porque sofreram a influência da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, de algum amigo do trabalho, algum vizinho, algum conhecido, um colega do time de futebol, alguém de algum tipo de grupo social, e reconhece até que ao invés de uma pessoa ter sido esse instrumento de Deus, houve uma conjunção de pessoas próximas e íntimas que contribuíram, cada um com seu quinhão, para que num determinado momento você se convertesse a Jesus. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, se eu contar o meu caso, eu vou induzir os irmãos a uma resposta. Eu acho importante a gente pensar sinceramente. Você entendeu a pergunta que eu quero fazer? Você se converteu ouvindo um pastor, ou você se converteu porque as pessoas mais próximas a você tiveram, de alguma maneira, influência, e um dia você percebeu no seu coração que você cria em Jesus e a sua vida foi transformada? Então, eu queria fazer essa pergunta para você. Se você entendeu que você foi alcançada por Jesus, porque sua mãe era crente, fiel, ou seu pai, ou seu irmão, o testemunho deles influenciou bastante a sua vida, ou um vizinho, um amigo de trabalho, uma pessoa conhecida e tal, levante sua mão, onde você está. Beleza. Quem aqui
considera que se converteu, nunca teve um conhecido crente, nunca ouviu o evangelho, ouviu um pastor na vida pregar, um missionário, uma pessoa pregar, isolado de tudo e se converteu. Quantos? Ó, 2 pessoas, tá certo? É mais ou menos essa proporção mesmo, irmãos. 4 pessoas. Então, é mais ou menos essa proporção. Mais de 90%, vocês acabaram de ver aqui, mais de 90% dos cristãos foram alcançados para Jesus pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus colegas. Olha isso. Mais de 90% dos cristãos, eles são alcançados para Jesus por meio de parentes, gente próxima, é amigo, é pessoa com quem você convive, que você vê como que vive, como que age, os valores do coração. Eu ia contar o meu caso, e me segurei justamente para não influenciar os irmãos, mas o meu caso foi assim. Eu me lembro que quando, ainda na escola primária, todo mundo da escola tinha uma determinada religião e tinha um protestante. Esse protestante era zoado, mas era um cara extremamente legal. Isso ficou marcado no meu coração. Mais tarde, eu comecei a pegar onda em Itacoatiara. Houve um tempo, num passado distante, que eu fazia isso, né? Nem sei por que vocês riram, vocês me magoaram, mas tudo bem. E aí eu conheci lá um cara que hoje é um médico famoso, e ele também pegava onda, e quando eu descobri que ele era crente, aquilo ali para mim foi impressionante. E aí um dia o meu próprio irmão teve uma experiência com Jesus, falou de Jesus para mim, na intimidade do lar, nenhum contato com pastor, com missionário, pregador profissional, nada disso. E aí ele falou de Jesus para mim, mas foi tão impactante que eu entendi que eu precisava procurar uma igreja. Fui àquela igreja e a partir daquele momento a minha vida foi transformada. Irmãos, essa é a história de mais de 90% dos cristãos nos dias de hoje. Eles foram alcançados por gente próxima, por gente amiga, por gente com quem convive, gente com quem se relaciona. Percebe? 1%, em cada 100 cristãos, 1% é alcançado assim, simplesmente pela pregação. Uma pessoa pregou, viu o evangelho, caiu no coração e a pessoa se converteu. Mas esses casos são os casos mais raros. A maioria conhece Jesus através da mãe, do pai. Aí eu quero perguntar para você, sua mãe, ela tinha algum curso de teologia? A sua mãe teve algum preparo para evangelizar? Ela foi capacitada de alguma coisa? Eu digo para vocês, poucas foram, poucas são. A maioria das mães apenas amam. Você que foi alcançado pelo seu pai ou pelo seu irmão, eles eram teólogos, eles dominavam a Bíblia de capa a capa? Irmãos, poucos. A imensa totalidade dos pais, dos irmãos, eles apenas amam, eles apenas se preocupam. Seu colega de trabalho, vizinho, amigo da praia ou do futebol, que teve essa influência na sua vida, eles tiveram algum treinamento para te influenciar e te levar para Jesus? Irmãos, a verdade é que muito poucos. Quem já está aqui na igreja há mais tempo sabe, quando eu cheguei na igreja, recebi o carinhoso apelido de Dasca, porque a impressão era de que eu tinha acabado de sair das cavernas. E quando eu cheguei ali, irmãos, na igreja, de fato, tudo para mim era novidade. Nunca tinha entrado numa igreja protestante. Fui com muita expectativa, ansiedade, medo. O que eu vou encontrar nesse lugar? A verdade é que, nesse momento, a minha vida estava completamente esfacelada, destruída, um buraco gigante dentro de mim. Não tinha objetivo para a minha vida, eu não encontrava sentido em viver, não tinha nenhum gosto em existir. E aí entrei num lugar onde era assim, irmãos, cheio de senhorazinha,
todas bonitinhas, perfumadas, que não tiveram nenhum constrangimento de me abraçar naquele momento. Eu até já compartilhei algumas vezes aqui, que quando eu me converti, eu cheguei em casa, dei um beijo na minha mãe e um abraço no meu pai, aos 20 anos de idade. Irmãos, eu não me lembro, antes daquela data, quando eu tinha recebido ou dado um abraço. E a imensa maioria das pessoas no mundo hoje vive essa realidade. Tem gente que está aqui, que eu sei, não gosta muito de abraçar, tudo bem, a gente entende e respeita. Mas você lembra daquele filme viral, que a pessoa simplesmente no meio do metrô levanta um cartaz dizendo abraço grátis? As pessoas se aproximavam, ele abraçava, a pessoa caiu num pranto enorme, caiu num pranto. Há quanto tempo aquelas pessoas não tinham sido abraçadas? Há quanto tempo aquelas pessoas não abraçaram alguém? Irmãos, naquele momento, nesse momento decisivo ali, sinceramente, a mensagem do Evangelho no meu coração, naquele momento, ela foi secundária. Porque o que me atraiu, o que chamou a minha atenção, foi a maneira como aquelas pessoas me trataram. E aí no meu coração eu falei, gente, que lugar é esse? Essa coisa de amar os outros de maneira abnegada, sem querer nada em troca, nem ter como dar nada em troca. Pô, tem um lugar onde as pessoas vivem assim, elas vivem essa realidade. Elas realmente creem que existe algo para além da morte. O comportamento delas deixa isso muito claro, dessa gente toda aqui. E aí eu falo assim, gente, eu quero viver igual a vocês. Aí é a hora de entrar com a mensagem. Aí eles falaram, só tem um jeito. Você precisa crer e se render a Jesus Cristo. E é a única maneira de você viver como nós vivemos. Irmãos, veja só, veja isso. Francis Schaeffer afirmou, queria que projetasse no telão, Francis Schaeffer afirmou que a apologética final é aquilo que o mundo observa no cristão individual e nos nossos relacionamentos em grupo. Apologética é a ciência de argumentar. Exatamente o que muitos buscam no seminário. Então, o que Francis Schaeffer diz é a apologética final, ou seja, o argumento incontestável, é a declaração que vai tirar o chão daquele com quem você discute ou dialoga. Apologética final. Aquilo que não vai dar nenhuma margem para que aquele que conversa com você volte a argumentar, porque diante disso ele não terá nenhum argumento. Qual é esse argumento final? É a observação da nossa vida. É aquilo que Jesus fez em nós. É a maneira como nós vivemos. Pode ser ateu, budista, ou o que for. Quando eles olham para nós, se vivemos de maneira coerente com a nossa fé, quando eles olham para nós, eles dizem que essas pessoas levam a fé delas a sério. Elas realmente acreditam nisso. Aconteceu alguma coisa na vida deles que transformou eles completamente. E para nós conseguimos ver e avaliar que eles hoje são pessoas muito melhores do que o que eles foram no passado. Não há argumento.
Veja, você conhece alguém que se aproxima da igreja a fim de discutir? Eu vim aqui porque eu quero discutir uma ideia. Eu estou procurando uma comunidade de pessoas prontas para uma boa discussão. Irmãos, as pessoas não procuram a família de Deus para discutir, para argumentar. As pessoas são atraídas pelo amor. Se nós formos rudes, ásperos, grosseiros, arrogantes, egoístas, nós nunca seremos persuasivos com a mensagem que nós levamos. Rick Warren afirmou bem, constatou bem, que o amor aproxima as pessoas como um ímã poderoso. O amor aproxima as pessoas como um ímã poderoso. E a falta de amor faz as pessoas se afastarem. Veja como aquele povo do Novo Testamento, que é o nosso maior exemplo, como eles agiram. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles se reuniam nos grupos grandes, dos grupos pequenos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, irmãos, que aplicações a gente pode fazer para a nossa vida diante disso que foi falado? Primeira aplicação. Leve a sério a ordem de Jesus e testemunhe. Testemunhe. Nós que somos cristãos e consideramos a Bíblia toda como sendo a palavra de Deus, nós não queremos viver apenas uma parte do Evangelho, mas nós queremos viver o Evangelho todo. Nós entendemos essa dimensão da eternidade. O que é a eternidade com Deus e o que é a eternidade sem Deus. É disso que a gente está falando. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Por isso, irmãos, não há nada mais importante nessa vida do que nós sermos usados pelo Senhor para levarmos nossos amigos para o céu. Observe, diante de tudo que foi falado, você não precisa ser teólogo. Ouso dizer, você não precisa nem mesmo ter lido a Bíblia toda. Você só precisa começar contando o que Jesus fez em você e o que ele representa para você hoje. Fala sério. Por contar o que Jesus fez na sua vida, é uma coisa que dá para fazer. Não dá? Não é difícil. É totalmente possível. É algo, eu diria até, quase incontrolável. Como a gente pode viver sem falar o que Jesus tem feito na nossa vida? Então, primeira aplicação, leve a sério a ordem de Jesus e testemunhe. Segunda aplicação, mostre que você se importa. Irmãos, vejam, a gente está dando aqui, extraindo desse texto, algumas dicas, lições, ensinamentos, ações absolutamente práticas, completamente simples, que qualquer um de nós, todos nós, podemos fazer. E a Bíblia garante que seremos bem-sucedidos na obra que Deus concedeu a nós. Então veja, segunda aplicação, mostre que você se importa. Como foi dito ainda há pouco, ninguém procura uma igreja para discutir teologia. As pessoas estão em busca de aceitação. O que as pessoas precisam, em primeiro lugar, é se sentirem bem-vindas, de verdade. É de serem abraçadas, como foi dito ainda há pouco. As pessoas estão em busca apenas de gente que se importe com elas. Se importe com sinceridade, que mostre que estão preocupadas com ela. Um abraço, uma ligação, uma simples oração pode fazer toda a diferença.
Citando Francis Schaeffer, mais uma vez, a razão pela qual muitas pessoas deixam de ser alcançadas para Cristo é porque não dedicamos tempo suficiente à pré-evangelização. Muita gente não é alcançada para Jesus porque nós não dedicamos tempo à pré-evangelização. Sabe por que é importante você ter uma célula e ter a cooperação da sua célula com você? Porque a célula é o lugar perfeito para essa pré-evangelização, para esse período de transição da vida dos nossos amigos de descrente para crente. Na célula, os nossos amigos vão poder conversar sobre seu esporte favorito, mas também vão conviver com pessoas que amam a Jesus de fato, de verdade. Eles vão falar sobre a última série lançada por um desses canais de streaming, mas eles também vão experimentar um pouco da vida cristã. Na célula, os nossos amigos poderão ter um vislumbre inicial a respeito do reino de Deus. E eles vão poder constatar, essas pessoas são diferentes. A maneira como elas vivem, agem, reagem, a gente não vê a todo momento por aí. Tem alguma coisa diferente aqui? Mark Driscoll diz que a forma de evangelismo mais eficaz é aquela em que as pessoas são convidadas a vir e ver as vidas transformadas dos cristãos antes de serem convidadas a se arrepender do pecado e confiar em Deus. Não faz sentido, irmãos? Antes da gente entrar com a parte teológica, gente, deixe que as pessoas observem como nós vivemos, o que Jesus realizou na nossa vida, na vida dos outros irmãos da mesma célula, do nosso grupo, da nossa igreja. Deixe que as pessoas experimentem um pouco desse relacionamento, que elas vejam com seus próprios olhos. Deixe as pessoas ver a vida dos cristãos, como eles se relacionam. E a célula também é o lugar perfeito para isso. Leve seus amigos para a célula, para que eles tenham essa oportunidade de observar como nós vivemos. Deixe que eles experimentem um pouco do reino. Deixe seus amigos saberem que você se importa. Terceira aplicação: não evangelize sozinho. Olha essa afirmação, irmãos. Não evangelize sozinho. Aqui eu não estou dizendo que se senta uma pessoa ao seu lado no ônibus e você percebe que essa pessoa precisa ouvir falar de Jesus, que você não deve fazê-lo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando Jesus falou de um evangelismo eficaz, planejado, preparado, Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Evangelizar em equipe, em grupo, é muito mais suave, é muito mais simples, é muito mais eficaz. O texto que nós acabamos de ler. Eles se reuniam no templo, se reuniam de casa em casa, e o Senhor acrescentava a eles os que iam sendo salvos. Portanto, irmãos, não se preocupe, primeiramente, em ter argumentos convincentes. Não é isso que vai mudar a vida dos nossos amigos. Não se preocupe em ter todas as respostas para as perguntas que fizerem a você. Não se preocupe com isso. A gente está aqui para te ajudar. Nós precisamos estudar para ajudar você quando você ouvir uma pergunta assim. Mas mantenha o foco no seu testemunho. Fale o que Jesus fez e está fazendo em você. É isso que você precisa entender. É assim que a gente precisa agir. E deixe a célula te ajudar.
com o testemunho, não os argumentos, mas com o testemunho dos demais membros presentes. Permita que essa convivência impacte de maneira definitiva, vital, a vida dos seus amigos. E o trabalho de convencê-lo a respeito do pecado, do juízo, da justiça, de Jesus. Irmãos, essa parte cabe ao Espírito. Fique em paz, a parte de Deus, Ele sempre faz, Ele nunca falha. Então não evangelize sozinho, mas conte com a sua célula para isso. E quarta aplicação, diante do que nós falamos, concentre-se em alcançar pessoas próximas. Nós vimos aqui, a imensa maioria das pessoas foi alcançada por pessoas próximas, parentes, amigos, vizinhos e colegas. Então, concentre nesses as suas orações, concentre nesses as suas ações, de maneira a mostrar a esses o caminho. E os demais, eu não vou orar por eles? Com certeza. Durante a sua devocional em casa, também ore por eles. Às quintas-feiras, na reunião de oração da igreja, venha orar por todos os seus amigos. Na reunião de oração do UP, na reunião de oração do GO. Você pode orar por quem você quiser, mas concentre as suas orações. Mantenha o seu foco em testemunhar para aqueles mais próximos. Irmãos, quero concluir dizendo que, sintetizando, o que foi dito, às vezes nós não evangelizamos porque imaginamos que não temos o preparo, os argumentos, a capacidade para isso. Mas a verdade é que nós realmente não precisamos dessas coisas. Elas são boas se usadas corretamente. Se usado corretamente, todo conhecimento teológico, bíblico, pode ajudar, mas essas coisas não são imprescindíveis. A ordem de Jesus é para sermos suas testemunhas, não seus advogados. E isso é algo que todos nós que fomos transformados por Jesus, sem exceção, temos condições de fazer. Irmãos, precisamos levar a sério a ordem de Jesus e testemunharmos. A eternidade está batendo a porta. Nós temos a enorme responsabilidade de alcançar nossos amigos queridos para Jesus. Amém? Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade. Inflama o nosso coração, Senhor, para que nós sejamos insaciáveis nesse desejo, nesse ímpeto de darmos o testemunho, de compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda a gente nisso, Senhor. Ajuda a gente a encontrar o momento certo, a maneira certa, a forma correta, e que através desse comportamento, que através dessa atitude, desse nosso posicionamento, muita gente querida, muita gente amada, venha a ser alcançada para Jesus em breve, Senhor. Em breve, porque sabemos que o tempo urge, sabemos que o tempo passa muito rápido. Não queremos apenas levar essas pessoas para o céu, mas queremos vê-las vivendo a vida abundante que Jesus prometeu ainda aqui nessa terra, Senhor. Então, abençoa a gente, abençoa o teu povo, abençoa a Oceânica de uma maneira muito especial nesse sentido. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.